Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E hoje, dando sequência a essa série de grande sucesso, A História que Nunca Foi Contada, episódio 5. Olha que legal. E hoje nós vamos falar sobre as grandes civilizações que existiram no passado da Terra. Então, olha, o tema está muito legal. Bom, eu queria primeiro me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou o Dr. André Kepp, eu sou psicanalista, psicólogo, doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC e desenvolvi uma abordagem chamada transpsicanálise. Também sou estudioso da transdisciplinaridade, que é a possibilidade de a gente estudar várias disciplinas, né? Por isso que eu falo de tantas disciplinas assim. Bom, na nossa série, eu sempre falo da história que nos foi contada. Então, o que contaram para gente? Da história real, o que realmente aconteceu, e do significado verdadeiro desses fatos. E isso vai trazendo para gente uma visão completamente diferente da história da Terra, da história do nosso planeta, o que realmente teria acontecido. Bom, a história que foi contada para a gente, que nós viemos de épocas primitivas, né, que o ser humano era muito primitivo, ele usava a pedra lascada. E veja bem, até houve esse período histórico, sim. Isso nós temos evidências arqueológicas, antropológicas, né, mais antropológicas, de utensílios. Então tivemos, mas não se conta uma história mais antiga ainda, né? E a história que se conta é que nós evoluímos dessa situação muito primitiva até a época atual de grande desenvolvimento. Então nós teríamos vindo de uma época muito primitiva, de barbárie, o ser humano era quase um bicho, descendente dos símios, aquela coisa toda, e chegamos nessa magnificente civilização. Essa é a história que te contam, né? Aí você descobre o seguinte, aí uma coisa não bate com a outra. Aí de repente você descobre que no Egito tem aquelas pirâmides maravilhosas, né? De Kelps, Kefren e Miquerinos. Aí você descobre que aqui nas Américas, bem distante lá do Egito, América Central, América do Norte, México, tem pirâmides também. E aí você pensa, puxa, que construções avançadas! E essas construções foram feitas por povos primitivos. Aí você descobre que lá no Camboja tem construções magníficas também, cidades magníficas como Angkor Wat e Angkor Thom, com esculturas gigantescas. Aí você pensa, isso foi feito por povos primitivos. E os nativos da região, do Camboja, também das Américas, quando a América foi descoberta, lá do Egito mesmo também, mal conseguem construir habitações, né, para eles, né? E aí teriam feito no passado essas construções magníficas. Aí você descobre os crânios de cristal. São crânios todos feitos de cristal. E olha a história que contaram, que os nativos ficaram 150 anos lixando pedras de cristal até chegar nesse formato de crânio. Eu não estou brincando. Isso está em alguns livros. Eles dizem que ficaram 150 anos lixando. Ou seja, de pai para filho, né? De uma geração para outra, lixando lá. Para quê? Para nada, porque era povo primitivo. Escuta, vamos pensar direito, né? E outras construções megalíticas do passado, temos aqui no Peru, Machu Picchu, e tantas construções maravilhosas com pedras de toneladas, não são pedras de pouco peso, toneladas perfeitamente encaixadas. Bom, aí não encaixa.
aí não dá para pensar que foram povos primitivos que fizeram essas obras magníficas. Aí você pensa, bom, o que aconteceu de fato? E qual que é a história real? Houve civilizações avançadas no passado da Terra, antes de cataclismas que aconteceram, antes do que a Bíblia chama de dilúvio, né? Mas eu não estou aqui seguindo apenas uma referência da Bíblia, estou seguindo uma referência de todas as tradições do passado. Todas falam do dilúvio, do cataclisma que aconteceu no passado, ou dos cataclismas que aconteceram no passado. Então, na verdade, nós tivemos civilizações muito avançadas aqui no nosso planeta. E por que não te contaram isso? Porque eu vou explicar daqui a pouco. Eu primeiro quero dar 3 dicas para você muito legais. Primeiro, a do livro Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que é o livro que está motivando essa série aqui. É um livro que eu fiz, são 40 anos de pesquisa e de estudos. Então, sobre a história que nunca foi contada, a origem da Terra. Da editora Madras, aí está o meu nome completo, Marc André Kepp. A primeira dica, todas as livrarias. Não encontrou na livraria? Pede, que eles solicitam para a editora Madras e a editora Madras envia. Quero também falar para você que precisa fazer uma psicoterapia, para você que precisa trabalhar com ansiedade, depressão, problemas do dia a dia, alguns transtornos inclusive. Chegou o momento de você fazer uma análise. A psicanálise é um pouco mais profunda, ela vai um pouquinho mais na profundidade do ser humano, das nossas investigações internas, então vale muito a pena. E eu indico a minha esposa, a doutora Rosana Kepp, e aí entre em contato por WhatsApp ou SMS no 97191 7232. 97191 7232. Outra dica é a seguinte, na semana passada, né, eu não fiz apresentação na Consciência Cósmica, estamos em janeiro, estamos voltando pouco a pouco, então realmente eu vou concentrar as apresentações nessa próxima quinta-feira. E eu vou falar justamente dessa civilização do passado, de uma delas, muito importante, que foi a Lemúria, tá? E aí, para você ter mais dados e participar dessa apresentação, todas as quintas-feiras, próxima quinta-feira, das 20 às 22, lá na Consciência Cósmica, quer mais informações? Telefona lá para a Consciência Cósmica, no 3287-7022. 3287-7022. E esse ano eu começo um curso maravilhoso na Faculdade Trilógica. Desde já se informe. Eu vou fazer também uma série de programas sobre esse tema e você vai aprender muito sobre a questão das dependências químicas. Então, é formação de terapeutas para dependentes químicos. Olha, um curso profissionalizante, de pós-graduação, curso de primeiríssima, na Faculdade Trilógica. E eu vou dar as aulas no 3032 4105. 3032 4105. Bom, vamos voltar para o nosso tema, que é o seguinte: você aprendeu na escola aquela ideia, especialmente baseada em Darwin, de que nós viemos de seres muito primitivos, meio simiescos, com aquela apresentação meio semelhante aos símios, povos primitivos que usavam pedra lascada, descobriram fogo. Você vem de toda essa história e de repente vê que no passado, mas num passado bem distante, tiveram civilizações muito avançadas aqui no planeta. Você vê pirâmides, você vê crânios de cristal, você vê esfinge de Gizé. Aí uma coisa não bate com a outra. Então o que acontece? Houve civilizações avançadas no passado da Terra. E eu vou aproveitar até para dizer como toda essa pesquisa iniciou. Eu estava lendo Platão, e recomendo muito que se leia Platão, na minha opinião, o maior filósofo de todos os tempos. Ele e Aristóteles, né, os dois, enquanto maiores filósofos de todos os tempos.
E lendo Platão em 2 diálogos, um Timeu, outro Crítias, eu vi muitas referências à Atlântida. E essas referências revelaram que houve uma civilização muito avançada no passado. Não era uma mera alegoria porque era muito descritivo. Então foi a primeira vez que opa, tem alguma história diferente aqui. Fui nas pistas do Platão e fui em várias pistas e descobri que realmente existiu Atlântida. E, antes da Atlântida, inclusive, num outro período, a Lemúria. E justamente eu vou falar sobre a Lemúria. Então, essas civilizações avançadas é que construíram as pirâmides, a Esfinge e todas essas obras magníficas que são encontradas por aí, inclusive algumas no meio da selva. Aquelas do Camboja foram encontradas no meio da selva. A população nem sabia que existiam essas pirâmides e essas construções. Aliás, lá são construções megalíticas maravilhosas, com rostos esculpidos, uma construção maravilhosa em Angkor Wat e em Angkor Thom. Então, evidentemente, houve civilizações muito avançadas no passado da Terra. Aí você fala assim, André, mas por que não contaram essa história para a gente? Porque quiseram empurrar para a gente essa história do evolucionismo darwiniano. A partir do momento que a ciência oficial adotou essa história, ela ficou oficial. Então, todas as aulas de história vão falar disso. E não se fala em outra coisa. E nos museus, preste bem atenção nisso e se você vai descobrir isso também. Nos museus, todas as peças que são colocadas do passado são colocadas a partir dessa história. Então o cientista encontra uma história para justificar e coloca a peça. Só que nos porões dos museus tem peças que eles não conseguem explicar, que não se encaixam nessas histórias. E aí eles escondem até que alguém encontre uma história e como encaixar. Então uma história toda feita de encaixes, toda remendada, para fazer algum sentido. Só que, na verdade, quando você vê essas obras magníficas do passado, você descobre, não foram povos primitivos que fizeram isso. Se você viajar, por exemplo, para o México, né, eu falo muito no meu livro de uma viagem que eu fui para o México, e subir na pirâmide do Sol, ou na pirâmide da Lua, você vai ver o seguinte, você vai ver uma cidade em ruínas, evidentemente, destruída, mas muito bem planejada, muito bem feita. E você vai estar em cima de uma pirâmide, de uma construção megalítica, que não é uma construção primitiva. E por que a pirâmide foi construída? Na verdade, as pesquisas indicam que ela tinha uma outra função, tinha uma outra utilidade do que aquilo que hoje se pensa. Mas isso você vai encontrar no livro, o porquê que elas foram feitas, qual o significado delas. Não era significado ritualístico, né? Então sempre se coloca isso, era para fazer ritual, para adorar sei lá o quê, para adorar o sol, Ra, e aí faziam essas coisas para a grandeza dos faraós. Então essa história que nos empurram, e não é verdade. Então houve civilizações muito avançadas que viveram períodos de ouro, eras muito avançadas, só que foram destruídas por cataclismas. Então, com a destruição, sobraram esses vestígios que nós vemos aí. Então, sobraram pirâmides. Então, os crânios de cristal, por exemplo, outro vestígio importante. Os crânios de cristal são peças magníficas, feitas em cristal. E existem 12 crânios de cristal que foram encontrados na América Central. E não são peças que eram usadas para rituais, né? Existem até pessoas que dizem que são verdadeiros computadores. Existem alguns estudos específicos de que lá dentro estão colocadas algumas mensagens no silício. Hoje nós sabemos o quanto o silício ele pode ajudar na tecnologia. Então, tem alguns estudos nesse sentido, né? Mas você vai encontrar um aprofundamento maior no meu livro.
Então, nós tivemos civilizações muito avançadas, nós temos vários resquícios, indícios disso. O objeto de Coso, que é um objeto de um mecanismo, o mecanismo de Antiquitera. E nós temos várias provas de que houve uma ciência avançada no passado. E que não era esse primitivismo que querem nos empurrar. Então essa história é uma história muito mal contada. Até houve uma época, sim, de primitivismo, mas foi uma época de decadência. Não foi uma época de expansão. Em épocas anteriores, então, houve essas civilizações mais avançadas, Atlântida e Lemúria. Bom, eu quero passar para você o seguinte. Eu quero dar algumas dicas para você. A primeira dica é a seguinte. Quer se aprofundar nesse tema? Então, você pode encontrar em todas as livrarias o meu livro, A Origem da Terra, a história que nunca foi contada. Nesse livro você vai encontrar todos esses temas aprofundados, com dados científicos de uma ciência avançada, com dados de textos antigos. Então eu peguei vários textos antigos e vários dados de ciência avançada. E redescobri a verdadeira história da Terra, o verdadeiro passado da Terra. Você sente que é momento de fazer uma psicoterapia, momento de fazer uma psicanálise que é mais profunda, que vai revolver também camadas mais profundas do seu ser. Vamos lembrar que o Freud tinha um apelido de antropólogo da mente, né? Então que recebe, ou arqueólogo da mente, né? Arqueólogo da mente, que vai descobrindo em camadas mais profundas, né? O nosso verdadeiro ser, o nosso inconsciente. Então, a investigação do inconsciente pode ser muito profunda. E essa investigação vai fazer com que você descubra realmente todos os motivos dos seus processos psíquicos, dos seus problemas. E eu indico a doutora Rosana Kepp, minha esposa, e entre em contato por WhatsApp ou SMS no 971917232. 971917232. E na próxima quinta-feira, das 20 às 22 horas, eu vou fazer uma apresentação na Consciência Cósmica, a única de janeiro. Tá? Janeiro é um mês que as pessoas ainda estão viajando, etc. Então vou concentrar tudo na próxima quinta-feira. E vai ser a história que nunca foi contada, Lemúria. Lemúria, a história que nunca foi contada. E aí, no contato da Consciência Cósmica, 3287-7022. 3287-7022. E este ano eu vou fazer, a partir de março, na Faculdade Trilógica, um curso muito legal. Então, a partir de março, na Faculdade Trilógica, formação de terapeutas para dependentes químicos. E aí você entra em contato no 3032-4105. 3032-4105. Na Faculdade Trilógica. Bom, vamos concluir o nosso tema. Então, como eu disse, existe a história contada, a história real e o significado verdadeiro. A história contada é a seguinte: antes, no passado da humanidade, nós vivíamos com seres meio simiescos, meio parecidos com macacos, né, caçando, com pedra lascada e tudo isso. Houve essa fase, mas esse foi um período de grande decadência. Mas houve, no passado, a história real é que no passado, até mais distante, nós tivemos civilizações de grande desenvolvimento aqui mesmo. Não precisavam vir astronautas, deuses de fora, eram os deuses astronautas do Däniken, que eu respeito muito esse trabalho, mas a minha descoberta é um pouco diferente. Não precisava vir astronauta, deuses, nada disso, porque aqui mesmo teve civilizações muito avançadas. Uma foi Lemúria, outra foi Atlântida. Então, Lemúria e Atlântida. E qual o significado verdadeiro disso? O significado verdadeiro disso é o seguinte, como eu falei no último programa, o ser humano foi feito por uma inteligência suprema. Ele não é fruto de uma evolução de seres primitivos, não é isso, não é nada disso.
né? E, como eu disse, não tem comprovação científica dessa teoria de Darwin. Não tem nenhuma comprovação. Nem que o mundo surgiu de uma explosão, o universo surgiu de uma explosão, a vida surgiu do raio e, de repente, o ser humano surge de um processo evolutivo. Não é nada disso. A ciência só comprova o contrário disso. Inclusive, a ciência da genética, do DNA, prova o contrário disso. As espécies não tendem à mudança, à transformação, elas tendem a permanecer com seu próprio código genético. Então, a história é completamente diferente. Então, fomos feitos propositalmente. Nós fomos feitos planejadamente por uma inteligência suprema. Enquanto seguíamos essa inteligência suprema, estava tudo bem. O planejamento para nós era muito bom. E isso é o que todas as mitologias antigas chamam de paraíso ou idade de ouro. Então, tivemos essa época. Depois, o ser humano teve uma queda, também chamado pelas religiões de pecado original, uma série de coisas, mas teve uma queda. E aí ele passou a viver em condições mais limitadas, até chegar à condição atual. Então, quem é responsável pela queda? A inteligência suprema? Não. Nós, que escolhemos esse caminho. E estamos vivendo a experiência humana. E essa experiência humana chegou neste ponto que chegou na atualidade. Então, qual é o significado verdadeiro de tudo isso? Nós precisamos entender que nós decaímos e não evoluímos. É o contrário do que falam para a gente. Ah, nós somos o ápice da evolução. Olha que civilização avançada. Imagina, que é isso. Nós decaímos de uma civilização muito mais avançada. Então, por que as pessoas não gostam normalmente dessa história e passam a outra história? É muito mais assim interessante para o nosso ego, é uma questão de ego, de arrogância e tudo mais. Ah, não, eu sou o ápice da evolução. Do que saber, não, eu sou um ser decaído. Eu decaí de uma condição que eu vivia no passado. Então a humanidade é uma humanidade decaída mesmo. Por isso que tem os problemas que tem. E nós hoje estamos buscando essa religação, religião vem dessa palavra, religação com a inteligência suprema. E com isso poderemos voltar à condição original. E isso vai trazer toda a diferença para nós. Então o significado verdadeiro é muito profundo. O que aconteceu conosco foi o contrário, queda e não evolução. Bom, então o que eu diria para vocês é o seguinte. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.